Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou explicar para vocês o que é SVG e quais as vantagens de utilizar essa tecnologia de imagens tão famosas, tá? Bom, o grande lance do SVG, quando você está falando de HTML, de colocar imagens dentro das suas aplicações, é que você consegue redimensionar, ou seja, esticar as imagens infinitamente sem perder a qualidade, né? Diferente de um formato PNG ou JPEG tradicional, que a largura e a altura elas devem ser respeitadas e caso você estique essa imagem acima destes valores, é bem possível que essa imagem vai ficar toda zoada, tá bom? Então, sabendo que esta é a vantagem do SVG, nós temos duas formas de utilizar o SVG dentro do HTML, tá? Eu estou com um projeto aqui onde eu tenho uma imagem SVG, que é o logo do Spotify, e estou aqui com o arquivo CSS vazio, tá? Dentro do meu HTML, eu posso colocar tanto o conteúdo do SVG, então eu posso vir aqui no meu SVG, você vê que ele não mostra uma imagem, assim como o PNG, o JPEG, ele mostra código HTML mesmo e elementos vetoriais que a gente fala. Então, são elementos que fazem os desenhos daquela imagem. Nós podemos utilizar SVG para tudo? Então vamos parar de usar PNG, JPEG? Não, porque a qualidade da imagem fica muito melhor quando a gente está trabalhando com PNG ou JPEG. Mas para coisas simples como logo ou ícones, nós devemos usar SVG, tá bom? Bom, então vou copiar esse cara aqui e repare que além da vantagem de esticar, né, que o SVG tem, eu consigo, vou perguntar uma coisa para vocês agora. Eu consigo pintar a cara de uma pessoa em uma imagem PNG ou JPEG? Não, ela é travada, ela é fechada. Então, com o SVG não. Com o SVG eu consigo definir qual será a cor daquele elemento. Então, se eu estou falando de um ícone, de um carrinho de compras, eu quero falar que ele é preto, eu simplesmente venho aqui e coloco black. Ou eu coloco o hexadecimal, né, que a gente já aprendeu, red, blue e green. Eu consigo modificar as cores, então ele não é travado. Então, para ícone, é perfeito usar SVG, tá? Vou colocar aqui no caso de branco. E, como eu falei, a gente tem duas formas. Podemos vir aqui e colocar ele desta forma, né? Que vai funcionar. Mas nós devemos trabalhar com a parte de referenciação. Por quê? Dentro do meu código HTML, ele fica muito sujo. Eu vejo esse monte de código SVG, sendo que eu simplesmente poderia referenciá-lo através de uma tag image e colocando a referência dele aqui, está na pasta imagem, logo. Fica muito mais lindo. Mas como que eu faço para definir uma altura e largura? Tem as propriedades aqui, né? Vou deixar essa daqui por enquanto. Mas como que eu faço para colocar uma cor nesse SVG? Bom, desta forma aqui, eu consigo utilizar a propriedade fill no CSS e substituir aqui a cor deste elemento, tá? Desta forma aqui, de imagem, a propriedade fill ela não vai funcionar, tá? Então, vou até colocar as duas aqui para vocês verem, né? Vou tirar o fill daqui, vou salvar, vou vir aqui no meu código CSS, vou colocar aqui uma cor de fundo, tá? Vermelha, para a gente conseguir identificar as duas logotipos, tá? E repare que se eu vir aqui colocar SVG com a propriedade fill white, ele vai conseguir pintar este elemento aqui, tá? Já este elemento aqui, ele vai pegar dos atributos que estiverem apontando para essa imagem, no caso, branco. Então, eu consigo utilizar, tá? Se eu utilizar SVG assim, mas
o ideal é referenciar e dentro lá do código SVG eu já ter as propriedades de cores, tá bom? Então é isso, um abraço, espero que você tenha aproveitado aí esse conhecimento de SVG e lembrando que a gente está desenvolvendo aqui nosso site do Spotify, né? Vou abrir ele aqui, ó, para que a gente possa visualizar depois. E dentro do site do Spotify tem várias logos, né, SVG que a gente vai estar usando através desse conceito que vocês acabaram de aprender, tá bom? Então é isso, um abraço, até a próxima.